Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 10, parte 3. Depressão e personalidade. Nossas depressões podem ter origem em fontes outras que as puramente espirituais. Quando elas ocorrem, é sinal de que alguma coisa aconteceu com o nosso equipamento orgânico, ou com o organismo físico, ou com o equilíbrio das emoções com a personalidade. Algum transistor estragou-se, um dos fios se queimou, e isso afeta até a vida espiritual. Vejamos novamente as palavras de Samuel Brengle, aquele santo homem de Deus, quando fala de si mesmo. Sobreveio-me uma tristeza e depressão como nunca tinha sentido antes. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era a minha meta interminável. A vida perdeu toda a sua glória, o seu encanto e significado. E a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito de oração, o poder de orar. Continuando a aplicar a ilustração anterior, sabemos que a fonte de energia não apresenta nenhum problema. O amor de Deus ainda estava sendo enviado. A estação de rádio emitia belas músicas e a transmissora de televisão também mandava imagens perfeitas. Mas o som era um chiado constante e a imagem estava cheia de chuviscos. Por quê? Porque alguma coisa estava errada com o aparelho receptor. Era isto que estava se passando com Brengle. E veja como ele foi sábio. Apesar do que estava sentindo, reconhecia que Deus ainda se achava ali. Em todas as frases, ele usa a palavra parecia. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era a minha meta. E foi o próprio Brengle quem grifou o termo parecia. Você já passou por essa experiência de ver as suas emoções se modificarem completamente? Quando vamos dormir, está tudo muito bem, mas ao acordarmos no dia seguinte, nada está bem. Não sabemos explicar a razão da mudança. Ontem estávamos alegres, esperávamos uma jornada excelente no dia seguinte. Mas alguma coisa aconteceu e agora as nossas reações são diferentes. Nossas sensações, ações e interpretações dos mesmos fatos acontecidos ontem e hoje são totalmente diversas. E não estamos sozinhos. Deus está conosco, mas aquele demôniozinho também está por aí. Satanás está sentado ao lado da cama, pois percebe nisso uma oportunidade de penetrar em nossa personalidade. Por quê? Porque ele pertence ao mundo espiritual e já está ciente de uma coisa que nós também precisamos aprender. Aquilo que afeta o natural, afeta também o espiritual. Então ele procura transferir essa depressão do temperamento para o lado espiritual. Satanás sempre quer transformar a nossa depressão emocional numa derrota espiritual para nós. Ele quer pegar uma emoção queimada de nosso aparelho receptor e fazer dela uma fé queimada. Ele conhece as nossas fraquezas, bem como a profundidade de nosso espírito. E vem nesse monotrilho e penetra direto no centro de nossa personalidade. Sabe como Satanás quer nos derrotar? Ele tenta fazer com que sejamos eliminados desse jogo, levando-nos a cometer muitas faltas. Ele quer transformar uma depressão natural do temperamento em derrota espiritual, em dúvida e desânimo. A aceitação de nossa personalidade. Então, apelo ao leitor para que aceite a sua personalidade e reconheça o seu temperamento. Depois que introjetamos esta verdade, não mais resistimos à realidade de nossa identidade. Paramos de brigar com o nosso temperamento como se ele fosse um inimigo e passamos a aceitá-lo como um dom de Deus. Eu próprio levei muitos anos a lutar contra mim mesmo, tentando ser diferente, brigando com o meu temperamento nervoso e tenso, sempre irado contra ele e procurando ser uma pessoa diferente. O ponto crítico veio no momento em que resolvi aceitar a mim mesmo. Um dia Deus me disse: olha aqui, você só dispõe disso que está aí.
não vai receber outra personalidade. É melhor aquietar-se e passar a conviver com essa mesmo e aprender a dar um jeito nela. E tem mais. Se me entregar o seu verdadeiro eu, não este super-eu, pois você não é nada disso, se me entregar isso, aí então poderemos nos dar muito bem e poderei usá-lo como é. O primeiro passo no sentido de viver acima das depressões é nos aceitarmos como somos. Isto não significa que seremos dominados por nosso temperamento. Após a conversão, quem deve nos controlar é o Espírito Santo. Mas ele só pode habitar em nós em plenitude se reconhecermos o que somos e o entregarmos a ele. Embora não possamos modificar o nosso temperamento, podemos permitir que ele seja controlado pelo Espírito Santo. Mas deixemos Samuel Brengle lá atrás dominado por uma profunda depressão. Não podemos deixá-lo assim, e nem ao leitor. Diz ele: a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito da oração, o poder de orar. Então lembrei que devia dar graças a Deus e louvá-lo, embora não sentisse em mim um espírito de louvor e ação de graças. Minhas emoções estavam aniquiladas, a não ser pela sensação de total depressão e tristeza. Mas assim que passei a dar graças a Deus por aquela provação, ele começou a transformar-se em bênção. A luz principiou a brilhar palidamente e depois foi aumentando, até que afinal dissipou as trevas da tristeza. A depressão acabou e a vida voltou a ser bela e agradável, cheia de maravilhosas bênçãos. É isso aí. Brengle diz o seguinte: lembrei. E Paulo escreveu a Timóteo: lembra-te, amanhã cedo, lembre-se de que o amor de Deus não se baseia em seus sentimentos, nem em sua atuação, e nem mesmo em seu amor por ele. Esse amor está firmado em sua própria fidelidade. O permanente amor de Deus nunca tem fim. Suas misericórdias nunca se acabam. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 23 e 24. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.